Olá, professores! Eu sou Marisa e estou como PCNP de Educação Especial na Diretoria de Ensino de Itu. E hoje vamos dar sequência aos nossos ATPCs sobre adaptação curricular, juntamente com os PCNPs das áreas de Ciências da Natureza e da área de Matemática, pertencentes a essa diretoria, com sugestões de adaptações curriculares em suas disciplinas. Eu fui para a reunião na escola achando que era só mais uma dessas reuniões de final de ano. Lá pelas tantas, no meio das conversas, uma outra mãe se levanta e diz: eu pago muito caro essa escola para ter uma criança deficiente em sala atrapalhando a educação do meu filho. Ela estava se referindo ao meu. Silêncio constrangedor. Ninguém falou nada. Uma outra mãe se levantou e começou a questionar sobre uma lancheira perdida e absolutamente mais ninguém tocou no assunto. Mas eu nunca mais consegui esquecer aquela frase. E se fosse o seu filho? Eu estava no elevador com meu filho e aí ele começou a mexer as mãos, começou a se balançar. Estava ali quietinho, de repente começou a balançar as mãos. Aí tinha uma mãe com uma filha no elevador também e essa menininha perguntou: mãe, por que ele faz isso? Aí a mãe imediatamente respondeu: não sei, minha filha, ele deve ter algum problema. Não chega perto dele não, fica aqui com a mamãe. Eu tive vontade de sair correndo dali. Desci no primeiro andar, não era nem meu andar. E se fosse seu filho? E se fosse seu filho? Um dia bem difícil. Talvez fosse o calor ou alguma dor que ele estivesse sentindo e não conseguia me explicar. E eu também não conseguia entender. Eu sei que aquele dia ele estava berrando bem mais do que nos outros. Foi quando a polícia bateu na minha porta. Foi assim que eu descobri que a minha vizinha tinha chamado a polícia, dizendo que não aguentava mais os berros do meu filho. Quando o policial viu que meu filho tinha autismo e não conseguia falar, ele ficou tão sem graça, me pediu desculpas. Quando ele estava indo embora, ele se virou para mim e falou: mas ela sabe? Eu falei: ela sabe. O policial baixou a cabeça e entrou no elevador. E se fosse o seu filho? Era Natal. A família começava a organizar um encontro. Meu filho não conseguia ficar acordado até tarde em função dos fortes remédios que ele estava tomando. Ele precisava dormir até as 9 horas da noite. Expliquei a situação à família e pedi que eles marcassem o encontro um pouco mais cedo. Assim ele poderia aproveitar pelo menos um pouco. Foi minha mãe que respondeu no grupo da família: Natal é à noite. Tem que ser até a missa do galo. Detalhe: nem católicos são. E muito menos assistiram à missa. Nesse ano, não fomos ao Natal da família. E se fosse seu filho? Agora, eu gostaria de fazer uma indicação literária para vocês, de um livro chamado O Livro de Julieta. Conta um pouquinho da história de uma menininha com síndrome de Down. Um biquíni novo, um passeio de mãos dadas com os irmãos, uma piscina de bolinhas, a chuva, a rotina. Para a Julieta, a felicidade é isso. Já para sua mãe, a jornalista espanhola Cristina Sánchez Andrade, a felicidade é algo um pouco mais complicado, principalmente depois que sua filha foi diagnosticada com síndrome de Down. Ela vai te fazer companhia a vida inteira. É um presente de Deus. Você é forte, vai superar. É tudo o que tenho ouvido desde então. Através de memórias, bilhetes, cartas, diálogos, impressões, este livro narra a história real da Cristina e sua filha. Uma história de atividade, de trabalho, de cobrança, de médico, mas também de amor, de carinho, de brincadeiras, de beijos. É a história do cotidiano de uma família e de uma criança muito especial que é impossível não amar, mesmo quando ela insiste em fazer xixi nas calças todos os dias
ou tomar detergente enquanto ninguém está olhando. Julieta é uma personagem, né, encantadora. É impossível não se apaixonar por ela. E é a experiência da família que tem que se adaptar todos os dias com a nova situação de ter uma menininha com síndrome de Down fazendo parte dela. É a mesma coisa quando nós recebemos um aluno síndrome de Down ou autista ou com deficiência intelectual em nossa sala. É um constante aprender diário. Espero que vocês aproveitem este livro. Agora que já sabemos um pouco mais sobre as deficiências, sobre as legislações referentes à inclusão e de como fazer as primeiras avaliações pedagógicas e seus registros, é chegada a hora de colocar a mão na massa, ou seja, preparar as atividades adaptadas. O primeiro passo é retomar as potencialidades e as dificuldades do aluno, detectadas nas avaliações realizadas, para poder definir e planejar o que ele deve aprender, como ele deve aprender e quando ele deve aprender. O processo de aprendizagem para qualquer aluno em fase escolar será muito importante ao longo de toda a sua vida para que tenha mais opções no mercado de trabalho, na vida de adulto, como também mais conhecimento para suas tomadas de decisões, tornando-se independente e autônomo. Currículo é a base comum de conhecimento e competências que devem ser trabalhadas em determinadas séries. É o ponto de partida. Lembre-se que já falamos que o currículo não é um material engessado. Ele aceita modificações para garantir o aprendizado dos alunos, ou seja, as adaptações curriculares. Devem ser planejadas após estudo das avaliações para conhecer as necessidades dos educandos, planejando como, quando e o que o aluno precisa aprender daquele conteúdo, fazendo as mudanças necessárias para promover o seu aprendizado. A adaptação curricular é um trabalho colaborativo. Portanto, deve ser realizado pela equipe de docentes que atende o aluno. Se este for atendido também em sala de recursos, no contraturno, a professora especializada poderá colaborar com a equipe fazendo as considerações necessárias. A adaptação precisa ter metas, objetivos e estratégia para cada aluno que necessitar de adaptação, pois as necessidades diferem entre os alunos. Temos que ter o cuidado de verificar sempre a melhor forma de adaptar as habilidades que tenha relação com o tema estudado pela turma na qual está inserido. Foco no que o aluno já sabe. Dê início ao trabalho a ser desenvolvido pelo educando pelas competências que já tem bem desenvolvida. Assim, vai incentivá-lo, mostrando que ele é capaz de realizar a tarefa. Não se apoie nas dificuldades do aluno e tampouco se acomode em suas potencialidades. Tente estimulá-lo ao máximo para que possa progredir cada vez mais. E quem elabora as adaptações curriculares? Todos os professores de todos os componentes. Se na escola possuir sala de recursos ou se o aluno frequentar em outra unidade escolar, a sua professora especializada poderá contribuir com o grupo. Não há receita pronta, não há uma única forma de realizar uma adaptação curricular. É sempre necessário estudar caso a caso. O professor adjunto e o interlocutor apenas colaboram com o professor regente. Eles são facilitadores do processo ensino-aprendizagem do aluno. Após todas as considerações, precisamos nos lembrar de fazer o anexo 3, que é um documento muito importante e que deve constar de todas as adaptações curriculares arquivado no portfólio do aluno. E quem deveria elaborar esse anexo 3? O professor da disciplina. Ele é o especialista na área dele, é ele que sabe o currículo dele, o que ele pode adaptar para esse aluno. Quem poderá colaborar com esse professor? Principalmente o professor especializado, se este aluno fizer aulas na sala de recurso no contraturno.
E, eventualmente, o professor auxiliar e o professor interlocutor também pode dar uma ajudinha ao professor regente. Alunos com deficiência visual precisam de acesso ao currículo. Por isso, para eles, podemos ter caderninho do aluno em braille ou ampliado. A SEDUC disponibiliza esse material impresso e, quando não, disponibiliza os arquivos para que a própria UE possa fazer a impressão. Para esses alunos, a adequação é quase sempre na temporalidade, pois ler e escrever em braille ou ampliado pode demandar mais tempo. Por isso, se a classe tem 1 hora para realizar a tarefa, o deficiente deverá ter 2 horas. Ou podemos também reduzir o tamanho da tarefa, sem prejuízo do conteúdo. Segue abaixo indicação do site da Dorina Novil, que tem material riquíssimo para pessoas com ou sem deficiência e dislexia. Ao lado temos como sugestão aplicativos para celular que facilitam muito o dia a dia da pessoa com deficiência visual ou cega. Alunos com deficiência auditiva ou surdos fazem uso da Libras e têm o direito de ter um interlocutor que é o facilitador entre o professor regente, os colegas de sala de aula e o aluno surdo. Para este aluno, precisamos de estímulos visuais adequados, como imagens, vídeos, músicas, imagens em quadrinhos. O interlocutor precisa receber do professor regente o plano de aula com antecedência, para que possa estudar a melhor maneira de fazer a interlocução. Segue ao lado alguns aplicativos que podem tornar a vida do surdo mais confortável. Só agora nós vamos apresentar algumas sugestões de atividades de adaptação curricular para a matemática do ensino fundamental. E para isso, nós vamos tomar como referência o Caderno do Aluno, São Paulo Faz Escola, 9º ano do ensino fundamental, volume 2, parte 1. Essas atividades que vão ser apresentadas são apenas sugestões, onde o professor ele pode adequar a dificuldade do seu aluno, que podem ser atividades um pouco mais simples ou um pouco mais complexas. Essas atividades sugeridas estão baseadas lá no final da página 78, Situação de Aprendizagem 5, Medidas de Tendência Central. Então eu tenho várias atividades e uma delas é analisar essa primeira tabela que fala de pesquisa de longevidade, onde o aluno ele tem que analisar a expectativa de vida da família. Nós temos também uma segunda tabela que fala de vendas de conjuntos de rodas de uma loja num determinado dia. O aluno ele tem que organizar a distribuição dessa tabela. Atividade 2 é referente à análise dos gráficos. Eu tenho essa tabela de notas dos estudantes na avaliação bimestral e o aluno ele tem que definir qual é o gráfico mais adequado para representar esses dados e justificar a resposta. Depois, encontrar a média, a moda e a mediana das notas dos estudantes. E para finalizar, eu tenho essa outra tabela de organização dos gastos com cartão, onde o aluno tem que analisar e verificar qual é o gráfico mais apropriado para analisar os gastos ao longo do tempo e justificar. Só retomando, disciplina de matemática, 9º ano do ensino fundamental, anos finais, atividades de adaptação curricular, Caderno do Aluno São Paulo Faz Escola, volume 2, parte 1. Situação de aprendizagem 5. Então vamos para as sugestões de adaptação curricular. Atividade 1. Analisar a tabela e circular as idades iguais. Nessa tabela nós temos vários nomes com várias idades.
Então, o aluno ele vai verificar quais são os números que são iguais e circular. Dessa maneira, nós temos aqui 1, 2, 3 idades que são iguais. Ele fazendo isso, ele já calculou a moda dessa atividade. Atividade 2. Analisar o gráfico e circular as notas iguais. Nesse gráfico, nós percebemos que tem vários nomes de alunos com as suas respectivas notas. Então, o aluno ele vai verificar quais são os números iguais e circular dessa forma. Nós temos aqui 1, 2, 3 notas iguais. O aluno ele fazendo dessa forma, ele já está calculando a moda da atividade. Aí vai depender da dificuldade do aluno. O professor ele pode dificultar mais a atividade ou pode simplificar mais. O que tem que ficar bem claro é que são apenas sugestões. O professor ele pode adequar essas duas atividades com a realidade do seu aluno. Olá, colegas professores, eu sou a Cláudia, estou com o PCNP de Matemática na Diretoria de Ensino Região de Itu e espero que todos estejam bem. Nós vamos apresentar agora uma pequena adaptação curricular que foi pensada para apoiar os nossos professores na elaboração de atividades que realmente alcancem os alunos público-alvo da educação especial. Essa atividade de hoje foi pensada para um aluno com deficiência intelectual que está na 2ª série do ensino médio, no momento em que a turma em que ele está inserido está realizando as atividades do caderno do aluno, tema 3, Sistemas de Equações Lineares. Lembrando que nós temos o anexo 3, que se refere ao registro da adaptação curricular, e nele nós apontamos a expectativa de aprendizagem trabalhada na aula em que o aluno seja capaz de reconhecer situações problema que envolvam um sistema de equações lineares até a 4ª ordem, sabendo equacioná-los e resolvê-los, que é a habilidade desenvolvida para a sala toda. E a expectativa para o aluno com DI é que ele seja capaz de não resolver e equacionar esses problemas, né? Ele identifica as grandezas envolvidas e relacione-as. Porque a ideia é que esse aluno entenda uma situação problema, né? Ele trabalhe com as grandezas que aparecem, todo o procedimento algébrico a gente deixa de lado, mas ele seja estimulado a desenvolver o raciocínio lógico com atividades práticas e dentro do seu contexto de vida que façam sentido para ele. A estratégia e as atividades trabalhadas seriam a resolução das atividades do caderno do aluno com o apoio das aulas no CMSP e a utilização de uma plataforma de comunicação com os alunos para explicação e esclarecimento de dúvidas. E o que seria diferente para o aluno com DI são as atividades adaptadas preparadas e que aqui eu vou apresentar uma pequena contribuição. Eu montei uma atividade para um aluno que possui autonomia em relação à leitura e à escrita, tá? Eu pensei num problema que envolve duas grandezas e que resultaria em um sistema de equações de duas incógnitas. Ele vai desenvolver a situação de forma que as atividades estimulem o pensar em situações que façam parte da sua realidade e que sejam possíveis, né, dentro da expectativa que eu estipulei inicialmente para esse meu aluno. No item 1, ele vai fazer a leitura do problema e circulará as informações e quantidades fornecidas. E a partir dessa situação inicial, a atividade será desenvolvida com vários questionamentos. Então, inicialmente ele lê o probleminha e a gente tem, a partir disso, no item 2, ele vai preencher uma tabela com as quantidades que o André e a Júlia pediram lá de cada alimento, que são as grandezas apresentadas no problema e o valor gasto por cada um.
Então lá diz que o André pediu 2 lanches e um suco, no total de R$ 24,40, e a Júlia um lanche e um suco e pagou R$ 11,10. E são essas informações que ele vai colocar nessa tabelinha. E aí, em cima desses dados, ele vai refletir e responder quem mais consumiu e teve o maior gasto, escrevendo os valores em reais e encontrando a diferença entre essas quantias. São perguntas preparadas em cima exclusivamente das informações retiradas do problema. Agora, para trazer um elemento a mais aí, que também faz parte da realidade dos alunos, nós vamos apresentar um cardápio com os lanches oferecidos na lanchonete, que no caso são beirutes e lanches naturais, com diferentes sabores e ingredientes e os preços cobrados. Queremos aqui explorar a leitura dos dados desse material para que ele encontre os preços individuais das grandezas apresentadas no problema inicial. A comanda pede para o aluno analisar o cardápio para chegar nos preços. Pela observação, o aluno consegue identificar o preço do lanche da Júlia, que foi definido como sendo de peito de peru, e espera-se que a partir disso, do valor total pago por ela, que o aluno encontre o preço individual do suco consumido. Da mesma forma, ao afirmar que o André consumiu um lanche natural de atum e um beirute americano, espera-se que o aluno possa calcular o quanto ele pagou por eles, fazer essa soma olhando no cardápio e identificar o preço do suco a partir do que restou em relação aos R$ 24,40 do total. Com o conhecimento dos valores individuais, a proposta agora é que o aluno preencha a tabela. A Júlia consumiu um lanche de R$ 6,50 e um suco de R$ 4,60. Aí o total é R$ 11,10. E o André, um lanche natural de R$ 6,50, um beirute americano de R$ 12,40 e um suco de R$ 5,50, totalizando os R$ 24,40. No item D, a ideia é que o aluno reflita sobre uma situação que acontece muito comum quando a gente vai, às vezes, numa lanchonete com um grupo de amigos, né? Que é dividir a conta em partes iguais. E que aqui é solicitado para ele escrever se esse procedimento é vantajoso para a Júlia e para o André, explicar lá com suas palavras o que ele entende sobre isso. Agora, eu coloquei também uma conta simplificada com a descrição dos produtos consumidos e a solicitação feita é que o aluno analise-a e verifique se as quantidades e valores estão corretos, conforme o que ele já encontrou na tabela anterior e ele pontuou lá. Tem um pequeno erro aí no valor dos sucos, o suco do André tem um valor diferente do da Júlia e na conta eles são cobrados com o mesmo preço. E espera-se que o aluno possa relatar essa discordância. Para finalizar, no item 7, retomamos o cardápio em uma outra situação, em que o personagem, o André, faz a compra do combo X-salada especial, como está descrito aqui no cardápio, com o preço de R$ 10,50 e pede um desconto de 10%. Nesse caso, o aluno irá argumentar se foi possível pagar com apenas uma nota de R$10, que é o que ele possuía no momento, o pedido aí solicitado. Tá? Então, essa é uma atividade que pode ser trabalhada em várias etapas e que é funcional e traz aspectos do dia a dia do aluno, baseada naquela habilidade lá, diferenciada, com um objetivo diferenciado para o meu aluno da educação especial. Agradeço a atenção de todos, espero ter contribuído e me coloco à disposição. Até a próxima! Olá pessoal, meu nome é Amanda, sou PCNP de Biologia e hoje eu vim falar um pouquinho sobre adaptação curricular. O quanto é importante trabalharmos com inclusão. Então, escolhemos trabalhar a primeira série do ensino médio e uma habilidade referente ao terceiro bimestre. A situação de aprendizagem é a qualidade de vida das populações humanas, falando de saúde individual e coletiva. Então, o tema principais doenças que ocorrem na população e estudando os fatores que determinam a ocorrência dessas doenças. Expectativa de aprendizagem. Reconhecer os riscos diferenciados que uma mesma causa de morte apresenta para diferentes faixas etárias, a partir de estatísticas de saúde e identificar as causas mais frequentes de mortalidade entre jovens, discutindo estratégias para reduzir o risco de óbito. Agrupar diferentes causas de morte segundo semelhança. Então, ao longo dessa situação de aprendizagem,
os alunos irão se deparar com textos, com os gráficos, tabelas, todos referentes às diferentes doenças que nós temos, né, na nossa população. E as causas, como elas se proliferam, qual é a incidência que elas acontecem. Então, isso vai ser trabalhado ao longo dessa situação de aprendizagem. E agora, no caso da nossa adaptação curricular, a expectativa de aprendizagem para o nosso aluno, no caso esse aluno com deficiência intelectual, é identificar as principais condições e ações da população que determinam o desenvolvimento de doenças, dando ênfase a hábitos alimentares e sedentarismo. Então, nós iremos focar principalmente nas doenças relacionadas à obesidade. Objetivos: participar das conversações e discussões, realizar associação perante a imagem escrita, construir repertório oral relativo ao tema trabalhado e realizar leitura e interpretação de texto verbal e não verbal. Nossa atividade ela vai ser composta por várias questões. Então, a primeira questão: observe as imagens, circule os personagens que aparentam ter saúde. Então, o aluno vai refletir sobre as imagens e vai circular o que ele acha correto. Questão 2. Com relação aos hábitos alimentares, circule quais alimentos são indicados para uma alimentação saudável. Aqui ele pode ficar tentado a assinalar o que ele gosta, né? Mas vamos orientá-los que ele precisa assinalar o que se refere a uma alimentação saudável. Assinale qual caminho devemos seguir para termos uma vida saudável. Então, é apresentado 2 grupos de alimentos e ele vai assinalar entre A e o B. Questão 4. Circule qual das bebidas abaixo deve ser consumida em grande quantidade diariamente. Então, apresentamos lá um copo de suco, um copo de refrigerante e um copo de água. Ele vai assinalar qual ele acha correta. Questão 5. Com base na pirâmide alimentar apresentada, construa sua pirâmide com os alimentos que você consome, prestando atenção em qual altura eles devem ser colocados. Então, é legal o aluno refletir, observar, né, a pirâmide que está preenchida aqui, ela coloca o que deve ser consumido em cada nível da pirâmide e também as porções que devem ser consumidas, né, a quantidade. Então, na hora que ele for montar a pirâmide dele, ele vai estar de olho na pirâmide ao lado para saber onde ele coloca o alimento que ele consome. É legal também falar um pouco da questão da figura pirâmide, né? Que a base dela é maior e ao longo que ela vai subindo, ela vai se estreitando. Então, os alimentos que estão na base devem ser consumidos, né, de maior quantidade. Acima dela, moderadamente. Acima, consumidos com alguns limites. E no topo da pirâmide, devemos evitar, quando possível. Questão 6. Uma criança ou um adulto obesos apresentam comportamentos parecidos. Sendo assim, recorte e cole ou desenhe 3 atividades que contribuem para a perda de peso. Então, nesse momento, o aluno ele vai pesquisar em revistas, jornais, ou até mesmo ele pode desenhar as atividades que ele acredita que contribuem para a perda de peso das crianças e dos adultos. Questão 7. Ter bons hábitos alimentares é essencial para uma vida saudável. Com base na tirinha abaixo, assinale as ações que o Garfield deveria ter para conseguir perder peso e ter mais qualidade de vida. Então, nessa tirinha nós temos o Garfield pensando: lasanha, eu preciso de lasanha. Aí o dono dele fala: vamos conversar sobre essa tua dependência, Garfield. E, assim que ele fala isso, o Garfield pensa: primeiro macarrão, então conversamos. Ele tem um pensamento, né, de que ele quer comer. Então, o aluno vai assinalar abaixo quais ações que ele poderia realizar para diminuir, né, o seu peso. E, sexta questão, vimos que hábitos alimentares não saudáveis e sedentarismo são os principais fatores decorrentes da obesidade, a qual possibilita o desenvolvimento de outras doenças. Complete as palavras abaixo e descubra quais são essas doenças. Então, nesse momento, o aluno vai preencher as palavras e vai descobrir que a obesidade ela é porta para o desenvolvimento de outras doenças, como pressão alta, diabetes, doenças cardiovasculares e depressão. Essa atividade, né, ela busca construir com o aluno ali os conceitos de qualidade de vida, alimentação saudável, né, e a importância das atividades físicas também. É isso aí, pessoal.
Até a próxima, então, espero que tenham gostado. Olá, professores. Sou Inesita, estou PCNP de Física e o assunto de hoje é adaptação curricular. Escolhi a primeira série, terceiro bimestre, e selecionei uma habilidade essencial: identificar e caracterizar diferentes elementos que compõem o universo. Dentro do objeto do conhecimento, para essa adaptação, nós vamos trabalhar com os elementos que compõem o universo, corpos celestes, e vamos trabalhar também com distância e tamanho. Orientações do anexo 3. A expectativa de aprendizagem trabalhada na sala de aula é a mesma expectativa para o aluno com deficiência intelectual: identificar e caracterizar diferentes elementos que compõem o universo. A estratégia trabalhada em sala de aula pode ser através de textos, pesquisas, reportagens, vídeos, simuladores, atividades do guia de transição. Agora, a estratégia e atividade para o aluno com DI veremos a seguir. Dentro da física hoje, o nosso assunto é o universo. Sugestões para assistir. Trazemos aqui 2 sugestões: um vídeo de 5 minutos e um vídeo de 2 minutos. E trazemos sugestões para pintar. Temos aqui 3 imagens do Sistema Solar. Usei uma delas nas atividades, mas você poderá mudar. Tentei buscar imagens na qual houvesse a proporcionalidade entre o tamanho dos planetas e deles com o Sol, já que não é possível a proporcionalidade entre as distâncias. Mas você fique livre, professor. Deixarei o PPT aberto para você mudar as questões, inserir imagens, trazer outras questões, ok? Como fizemos então? No primeiro momento, nós vamos trazer imagens e frases para o aluno ter conhecimento do assunto. E depois as atividades. Então vamos lá. No céu temos o Sol. O Sol é uma estrela que nos ilumina todos os dias. Tem planetas. Tem também cometas, que são corpos pequenos, são praticamente as bolas de neve, rocha e poeira congeladas. Tem asteroides, veja como eles são. São corpos celestes, ficam no céu. Não conseguimos ver, mas eles estão lá. Vamos pensar. O Sistema Solar é um conjunto de corpos celestes que gravitam na órbita de um Sol, uma estrela. O nosso Sistema Solar é formado por planetas, satélites naturais, asteroides, meteoros e cometas, que giram em torno do Sol. Estes são os planetas do Sistema Solar. Vamos pensar: Terra é o nosso planeta, Lua é o satélite natural da Terra. Veja a diferença de tamanho entre a Terra e a Lua. Vamos fazer atividades? E agora nós temos uma sessão de 10 questões aí, de atividade, que dependendo do aluno que você tenha em sala de aula, esse material será suficiente ou você terá que fazer outras adaptações ainda. Assinale o planeta Terra. Então aqui ele tem que identificar o planeta Terra, que é a nossa morada. A Lua é um satélite natural de que planeta? Aqui, pessoal, nós vamos trabalhar com tamanhos. Então, a questão 3 e 4 está trabalhando com o tamanho dos planetas. Então, observe a figura acima e assinale qual o maior planeta e qual o menor planeta. Então, aqui o aluno vai ter que identificar, comparando um planeta com o outro, quem é maior, quem é menor. Mais umas perguntas. Essa figura representa o quê?
Ele tem que lembrar ou ele volta lá no assunto, que ele vai ver que é um cometa. E agora? Aqui nós vamos trabalhar com distância em relação ao Sol. Veja a figura acima e assinale o planeta mais longe do Sol. E qual é o planeta mais perto do Sol? Questão 8. Olhe a imagem e responda: quem é maior, a Terra ou a Lua? Assinale a estrela que ilumina o nosso planeta todos os dias. E a última questão, vamos lá. Assinale a imagem de um asteroide. Então aqui nós temos a imagem do Sol, da Terra e do asteroide. Parabéns, você terminou a atividade. É isso que nós preparamos. Nós agradecemos a atenção e até um novo encontro. Obrigada. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Daremos então continuidade aqui à nossa ATPC. Bom, tratar de questões relativas ao ensino de pessoas com deficiência e transpor as barreiras que impedem a inclusão escolar desses educandos à escola regular é um grande desafio. Conscientes da importância do processo inclusivo, é fundamental algumas informações. Por exemplo, qual o tipo de deficiência do aluno, como lidar com eles, isso através das informações de um médico, através das informações trazidas pela própria família. E há necessidade também, por último, de adaptar uma aula de maneira a atender adequadamente cada um. Se tratando do ensino de química, a inclusão ela é um grande desafio, pois em função da abstração do conhecimento que ela traz, é preciso cuidado com as ferramentas, a linguagem, os modelos didáticos que contemplem a compreensão do aluno com a necessidade especial. Nosso objetivo, então, é compartilhar uma sugestão de atividade a ser desenvolvida com alunos DI, deficiência intelectual. Nós sabemos que a deficiência intelectual ela possui um amplo espectro e pode ser diagnosticada como leve, moderada ou grave. No caso da grave, nós temos que levar em consideração comprometimento visual, comprometimento auditivo, o desenvolvimento cerebral inadequado. E muitas vezes esse aluno ele deve ser, para auxiliar o seu desenvolvimento, trabalhado numa inserção de um contexto social. Por isso, então, a importância de uma avaliação inicial médica e de um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. E também a necessidade do desenvolvimento de um roteiro específico para cada um desses alunos. Nós trabalharemos, então, nesse momento, com uma atividade que é sugerida lá no caderno do aluno, na página 45, e contempla uma das habilidades essenciais propostas. Tem como descritor aplicar o modelo atômico de Dalton na interpretação das transformações químicas. Tem como objetivo do conhecimento o modelo de Dalton sobre a constituição da matéria, conceitos de átomo e de elementos segundo Dalton, suas ideias para explicar transformações e relações de massa, modelos explicativos como construções humanas em diferentes contextos sociais. Então, dentro dessa proposta sugerida, o que nós procuramos? A participação das conversas e discussões desses alunos, a realização de associações entre imagem e escrita, a construção do repertório oral relativo ao tema trabalhado e a realização da leitura e interpretação de textos verbais e não verbais. Bom, nessa proposta inicial, é importante observarmos aqui alguns elementos bem simples. Por exemplo,
observar a figura do pensamento de Dalton sobre os átomos. Então, o modelo atômico ele é parecido com o quê? Com as rochas, uma bolinha de bilhar. Então, bolinha de bilhar. Observando os desenhos de Dalton sobre os átomos, né? Então, tem os átomos aqui. O hidrogênio, ele se parece com qual figura? Então, espera-se que o aluno ele coloque essa figurinha. E o da água? Ele coloque essa figura. Numa terceira proposta de atividade, faça um X na molécula de água, H2O, de acordo com o modelo de Dalton. Bom, então ela está a representação do hidrogênio, a representação do oxigênio. Então espera-se que o aluno ele coloque essa alternativa. No exercício 4, é proposto ao aluno que ele ligue as imagens aos cientistas corretos. Esse exercício ele está relacionado à proposta do caderno do aluno do item 4C, onde é apresentado as leis de Lavoisier, de Dalton e de Proust. Então aqui o aluno ele tem que relacionar a fala, as imagens dos cientistas. Então é simplesmente para ele ligar os pontos. Então, Dalton nós podemos ligar a essa imagem da bola de bilhar. Lavoisier com relação a essa fala, que a matéria não é destruída. E Proust, a proporção em massa dos elementos que participam da formação de uma substância sempre permanece constante. E concluindo nossa proposta, faça um X na lei que está de acordo com a frase "Na natureza nada se perde, tudo se transforma", de Lavoisier. Essa fala está de acordo com a lei da conservação da matéria ou lei das proporções definidas? Está de acordo com essa primeira. Por fim, faça um X na lei que está de acordo com a frase proporção constante de Proust. Consequentemente, essa resposta está de acordo com a lei das proporções definidas. O importante nesse momento de isolamento social é favorecer ao máximo os estímulos desses alunos dentro de suas limitações, respeitando suas limitações, promovendo então a inclusão dessas crianças e desses adolescentes. Desde já agradeço a atenção, um forte abraço e até a próxima. Olá, professores, espero que vocês estejam bem. Dando continuidade então aos nossos ATPCs, hoje nós temos um desafio multidisciplinar com a educação especial e a disciplina de ciências. A habilidade que nós trabalharemos é a 05 do 6º ano, já trabalhada pela professora Camila no ATPC da semana passada. Então, a expectativa de aprendizagem dentro desta habilidade é que o aluno identifique a organização básica da célula, reconheça a unidade estrutural e funcional dos organismos uni- e pluricelulares em uma perspectiva da história da ciência. Então, como esses organismos e essas células foram descobertas ao longo da história. E aí, fazendo um paralelo com a tecnologia no uso de instrumentos ópticos a partir de imagens, textos e leituras que façam esse resgate e levem o aluno à compreensão desses conceitos que a habilidade prevê. No caso da expectativa de aprendizagem do aluno de educação especial, nós precisamos ter em mente essa habilidade, mas precisamos adaptar essa habilidade para a realidade dele. Para isso, a gente depende de um laudo, né? Depende da situação do aluno, se ele é de baixa visão, se ele é DI, se ele é autista e quais habilidades ele consegue desenvolver nas atividades cotidianas dele. Esse aqui é o anexo 3, né, para que a gente possa trabalhar, e é o anexo que o coordenador solicita a vocês que vocês preencham. Então, aí tem as características
do aluno, nome, data de nascimento, período que estuda, a habilidade que a gente vai trabalhar, as expectativas que nós precisamos trabalhar com relação à aprendizagem desse aluno com deficiência intelectual, o caderno do aluno, né, lá do currículo paulista, o que existe ali que pode nos auxiliar, e os recursos que nós utilizaremos daqui para baixo como se fosse uma sequência do anexo 3. Então, além de leitura, imagens, vídeos, reconhecimento de números, formas, cores, tamanhos, recorte, colagem, figuras, são aí um dos recursos que nós podemos utilizar com esse aluno. A primeira atividade, então, para que ele observe as imagens do corpo humano e as suas células. Aqui, veja que está com letra maiúscula, né, por conta do processo de alfabetização em que ele está. Então, nós precisamos ter esse cuidado, né? Fica mais fácil, né, para o aluno identificar as palavras e fazer a leitura dessas palavras quando solicitado. Aqui para uma primeira atividade, para que ele faça, né, um X nas figuras que fazem parte do corpo humano. Então, sempre perguntando para ele, pedra, você acha que faz parte do seu corpo humano? Já descarta, veja que tem 2 imagens apenas, porque é o limite que ele consegue de memorização. Sol e célula da mesma forma, célula e pedra da mesma forma, madeira e célula. E aqui uma atividade 2, em um segundo momento, para que a gente possa trabalhar a questão de matemática. Veja que aqui nós temos uma célula, 2 células, 3 células. Elas estão em escala, o aluno ele pode pontuar aqui também o número, né? E também pintar o quadrinho correspondente ao número de células que ele consegue enxergar e identificar. E veja também que a gente pode até traçar um gráfico aqui em forma de escala ascendente, né? Veja as escadinhas, então dá para a gente trabalhar esse outro aspecto matemático com também. Da mesma forma, 1 e 1 no mesmo nível, 2 um nível acima. Aqui também da mesma forma, né? 1, 2, 3, 4. Células diferentes, mas no mesmo nível. E aqui uma atividade 3, onde ele precisaria, de acordo com a imagem do desenho que ele está vendo aí, para que ele possa reproduzir essa imagem, fazer um desenho com as mesmas cores e pintar, né? Para trabalhar aí a questão de lateralidade, formas. Da mesma forma, o corpo humano. E aqui, voltando à atividade 1, né, onde ele tinha lá o acesso a todas as células que fazem parte do corpo dele, para ele fazer uma relação, né, para ligar aí qual a célula que ele estudou com a característica. Então, é um joguinho de memória que a gente pode fazer aqui. Se essa atividade ficar muito complexa, é interessante para a gente trabalhar a questão do letramento, colocar embaixo um descritivo do que significa, né, uma célula muscular, sua característica, forma, um desenho que auxilie ele também a fazer essa leitura. Da mesma forma, célula imunológica, epitelial e a continuidade aí com os outros tipos de célula. Pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima. Eu gostaria de agradecer a todos os meus colegas do Núcleo Pedagógico pela colaboração nas adaptações curriculares, a vocês, professores, pela atenção e pela colaboração com os alunos também. Gostaria de pedir para vocês, por favor, não esquecerem de fazer o estacionamento de dúvidas, que é a lista de presença também. Obrigada por tudo e até a próxima.